Sou o Dr. Jaime Teles, sou cirurgião bariátrico da Susan Clean, Viva Light. Eu estou aqui hoje porque dia 4 agora de março se comemora o Dia Mundial da Obesidade. Tá? Então, por ser o Dia Mundial da Obesidade, vamos falar um pouco sobre ela. Para começar a falar sobre a obesidade, a gente tem que definir a obesidade. Tá? Então, o que seria obesidade? Seria esse excesso que temos de gordura corporal, que em quantidades assim, acima do normal vão levar a prejuízos à saúde. Isso seria a definição de obesidade. Esse excesso de tecido gorduroso, adiposo, que acumula. Normalmente a gente vê que dois tipos de regiões assim acumulam essa gordura. Ou ela é central, que é uma gordura mais prejudicial, né, que seria a obesidade, vamos dizer, androide, que seria do homem, ou ela é periférica, onde acumularia mais nas ancas, que seria o tipo de obesidade mais feminina. De qualquer jeito, os dois tipos de obesidade dão agravamento à saúde. É lógico que essa gordura mais, vamos dizer, periférica, ela não leva tantos perigos quanto a gordura central com relação a doenças cardiovasculares, né, ou doenças metabólicas, que seriam aquelas doenças hoje que a gente vê que acompanham a obesidade, tá? Como diabetes, como hipertensão, como dislipidemia, que seria os níveis de gorduras altos no sangue, e a própria hiperuricemia, e por aí vai. Então, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, hoje a gente pensa muito cirurgia bariátrica e metabólica, porque nós temos que pensar no tratamento cirúrgico para a obesidade, visando os pacientes que realmente tenham problemas pelo excesso de peso e aqueles pacientes que tenham doenças, vamos dizer, que estão associadas a esse excesso de peso, tá? Então, como eu vou saber que eu tenho obesidade? Tá? Então, tem um índice hoje em dia, já há muito tempo, para falar a verdade, desde que começamos a operar a obesidade, mas é o índice de massa corpórea, que é o índice Quetelete. Esse índice de massa corpórea, ele pega o quê? O peso do indivíduo pela altura ao quadrado em metros do indivíduo. De lá, nós vamos ver que vai variar esse resultado entre 18 a 29,9. Esse seria o lado que a gente chama de... que até esse nível a gente não tem obesidade. Tá? De 18 a 25, a gente é considerado, então, no peso saudável. Abaixo de 18 já seria magro. De 25 a 29,9 estaríamos no sobrepeso. A obesidade, então, ela vem acima dos 30. A partir dos 30 a gente já tem obesidade. Dos 30 aos 35 a gente chama de obesidade leve. Dos 35 aos 39 uma obesidade moderada. E dos 39,9 dos 40, vamos dizer assim, adiante, nós já temos a obesidade grave, a obesidade mórbida. É onde realmente a cirurgia entra, tá? Então, como que a gente vai combater a obesidade? Primeiro, a gente tem que ver as causas. Além daquelas causas que a gente sabe que existe, causa genética, quer dizer, se você pegar numa família e ver um pai e mãe obesos, normalmente 80% dos filhos, 80% do que tem dos filhos tem tendência à obesidade. Se um só dos dois forem obesos, a gente vai ter 40%, tá? E se nenhum for obeso, ainda temos 20%. Então a gente vê que a obesidade ela vive aí com a gente hoje em dia. O que levou muito a obesidade? Infelizmente é o fast food. É comer comidas hoje rápidas, comidas mais calóricas, comidas que não são tão nutritivas, são até gostosas, sem dúvida nenhuma, mas não são nutritivas. Elas têm muita caloria e, em termos nutritivos, oferta muito pouco. Então, essa oferta hoje, tanto alimento, assim, de uma origem mais calórica, como os salgadinhos que vem hoje para as crianças, como tudo de gordura, defumado e aí vai, carboidratos, vamos dizer, todos refinados, e o próprio açúcar entra nisso, ela acaba levando esses indivíduos a ganharem peso. Junto a isso, qual outra causa? É a falta de atividade física, seria o que a gente chama de sedentarismo, né? Seria a gente não praticar nenhuma atividade hoje ou não queimar essa energia em forma de atividade física. É importante a gente ter esse hábito de atividade física, porque assim a gente vai queimar aquele excesso de caloria que a gente acaba absorvendo durante o dia. E sempre é bom salientar que quanto mais massa muscular a gente tem, maior é o maior é o metabolismo do nosso corpo. Então, e com isso ele queima mais para poder funcionar. A gente gasta mais energia para funcionar quanto mais músculo tem. Por isso que é importante para quem quer manter-se no peso depois, além de ganhar, pensar em perder gordura, é também ganhar massa magra.
tá? Isso é importantíssimo hoje em dia, né? O lado emocional, o estresse, tudo leva a gente hoje nessa correria às práticas desse tipo de mal, né? Atividades assim, ou intenções que vão levar à obesidade. Então sempre lembrar que a atividade física e uma dieta adequada são fundamentais para a gente depois pensar em tratamento da obesidade. Se elas são as causas, nós temos que pensar em tratamento. Como que nós vamos tratar? Nós vamos pensar primeiramente em resolver o nosso cardápio. Nós temos que acertar o que a gente come. O que está de errado tem que ser corrigido. Então, trazer dietas mais saudáveis, mais nutritivas, do que essas dietas mais calóricas que eventualmente a gente acaba tendo mais facilidade hoje. Então é importante comer o que tem mais fibra, tá certo? Mais vegetais, carne magra. Não estou dizendo que não vai comer carne, não, pode comer até gordura. É importante gordura na dieta, mas tudo, vamos dizer assim, muito bem colocado, né? Em termos de percentuais e porcentagem, para a gente não ser abusivo, tá certo? Além de uma nutrição adequada, atividade física, aí precisamos procurar para agregar, fazer mais atividade física, né? Ter pelo menos 30 minutos semanais, ou até um pouco mais hoje em dia, na época aqui do Covid, tá certo? Eu teria até que a gente deveria não só, semanas, não só de segunda a sexta, e de segunda a domingo mesmo, né? De domingo a domingo, a gente ter por hábito praticar pelo menos uns 30 minutos de atividade física diária para conseguir se manter bem. E o emocional é fundamental. Se a gente está bem com a cabeça, se a gente está bem psicologicamente, a gente vai evitar muitas vezes aquelas situações que agravam ou que levam a gente a comer compulsivamente, tá? Não ir no doce para resolver problemas, nem no álcool para resolver problemas, que também é calórico. Ainda pensando em tratamento clínico para isso, é lógico que a partir do momento que eu estou fazendo tudo isso, mas eu ainda tenho um índice acima de 30, 35, né? O tratamento também com medicamentos pode ser utilizado. Então nós vamos procurar os medicamentos que poderiam levar a gente a perder peso, tá? Em termos de que tirar apetite, aumentar caloricamente o nosso gasto energético por dia e também, vamos dizer, trazer a saciedade. Então, os medicamentos que existem hoje no mercado, a gente vê que eles servem para isso, para ajudar a gente a perder a vontade do comer, né? Então, com isso, ou dar a sensação de saciedade. E praticando o restante, a gente vai bem. Quando a gente adquire um índice já de obesidade, que seria um índice perigoso, que já vai levar a danos ou ortopédicos, porque às vezes o aumento de peso, pega um cara obeso, ele não tem doença nenhuma, mas você vê que ele está levando problemas, está levando agravamento, né, com a carga que ele tem de peso para as suas articulações. Então, já nesse caso, ou naqueles pacientes que pela obesidade também agravam as doenças plurimetabólicas, hoje, diabetes número 1, a hipertensão, o colesterol triglicérides alto, o ácido úrico elevado, são doenças que fatalmente vão levar essa pessoa a ter complicações sérias e vão levar a obesidade a ser a principal causa de mortalidade no mundo por isso, tá? Então é importante a gente imaginar um tratamento que a gente consiga controlar no máximo a minha diabetes, a minha hipertensão e, lógico, a minha obesidade, o excesso de peso. Nada disso funciona se ele não tiver na cabeça que ele tem que saber que a nutricionista lhe manda a parte nutricional, que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que dar bem com ele mesmo. Pensando em cirurgia, hoje nós temos 2 cirurgias que se faz muito no país, né? Temos mais cirurgias, para a verdade, mas essas 2 são as que realmente são liberadas para ser feito. Uma mais restritiva, que seria o sleeve gástrico, né? Que seria uma gastrectomia que a gente chama vertical, sleeve, vamos dizer assim, pensando no nome de fora, tá certo? Mas que é muito conhecida, que leva a uma diminuição do tamanho do estômago, né? Onde eu caberia, vamos dizer, 2/3 de alimento, agora só vai caber 1/3. Nós diminuímos 2/3 desse estômago, deixando ele mais afilado, mais alongado. Tá? Essa é um tipo de cirurgia que ela é mais restritiva, então restringindo a alimentação nós vamos conseguir perder peso. Devido à ação, devido a tirar parte do estômago que fica ali no alto, que tira grande parte do fundo gástrico, a gente tira uma região ali daquela parte do estômago que produz a grelina, que é um único, vamos dizer, hormônio que temos que aumenta o estímulo de comer. Então se a gente tira a grelina, a gente
fica sem fome. Então ela tem esse efeito também, não só restritivo, mas quanto à perda de fome, porque age na grelina, tá? E temos outro tipo de cirurgia, que seria uma cirurgia mista, que ela é tanto desabsortiva como é restritiva, porque ela deixa o estômago menor, ela restringe o alimento. Como aquele estômago menor também tira, vamos dizer, separa a parte do estômago que produz a grelina, nós tiramos o estímulo da fome, tá? E associado a isso também nós temos o desvio intestinal. Esse desvio intestinal ele faz com que a gente, por absorver menos alimentos, ou ter uma dificuldade para absorver mais o alimento, a gente perca peso, e também pela produção hormonal, alguns hormônios produzidos ali por esse desvio intestinal, que faz com que o pâncreas trabalhe melhor e outros órgãos trabalhem melhor também. Por isso que é uma cirurgia considerada metabólica, que ela trabalha estimulando a produção hormonal de hormônios que vão causar benefício à nossa saúde. Tá? Então é importante a gente pensar na cirurgia como realmente uma parte do processo do tratamento da obesidade. Ela não cura a obesidade, mas seguramente é o mais efetivo hoje para levar um controle da obesidade e dessas doenças que a gente eventualmente comentou. E isso vai fazer com que a gente, trabalhando junto com os endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, a gente consiga muitas vezes, e também o preparador físico, lógico, hoje o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta muito junto, né? Mas a gente consiga, junto com eles, trazer benefício a esses pacientes. Um cardiologista agora vai ter uma condição melhor de conseguir ter aquele controle da pressão, muitas vezes, daquele paciente que ele estava cuidando, porque vai diminuir muito o número de medicamentos que ele estava utilizando ou a dose que ele vinha utilizando. Então, para ele é muito importante, às vezes, ter esse paciente aí operado pelo cirurgião bariátrico, porque vai deixar para ele uma condição melhor de tratamento. Às vezes vai continuar tomando a sua medicação para a sua pressão, para o seu colesterol, mas sem dúvida nenhuma vai diminuir muito. Para o endocrinologista a mesma coisa, um controle muito mais efetivo da diabetes e outras doenças endócrinas que a gente vê que a obesidade ajuda. Na diabetes vai diminuir muitas vezes, às vezes nem precisar usar mais insulina, vai diminuir muito outras medicações. Então o controle com menos droga vai trazer esse paciente e também o paciente cardiológico, né, como eu falei agora, vamos dizer assim, aceitar mais usar o remédio, tá? A aderência, é o nome que me faltou agora, ele aderir melhor aos tratamentos, porque agora não é uma tonelada de remédio que está tomando, né? Tá? Seria um número de medicamentos muito mais tranquilos, menores, e que levam ele a ficar bem. Muitas vezes a gente consegue até no primeiro instante tirar essas medicações, mas lembre-se, eles são pacientes que sempre vão ter que estar sendo acompanhados pelo seu cardiologista, para sempre ter esse controle, acompanhado pelo seu endócrino e sempre a nutricionista e a psicóloga também ajudando do lado. Nós fazemos parte do processo, mas não tiramos o paciente de ninguém. Aqueles pacientes são pacientes desses especialistas sempre. A gente só conseguiu trazer para essas todas as especialidades uma condição melhor de acompanhamento. E isso eu acho que é muito bom. Então a mensagem que eu tinha que deixar hoje era essa, tá? Acho que num dia assim tão importante para a gente poder diminuir demais, né, uma das causas maiores de mortalidade, que é mundial, que é a obesidade. E apesar da gente ver que a fome no mundo, putz, é uma coisa que constrange, mas ainda quem mata mais é a obesidade, tá? Pessoal, vamos torcer também que a vacina aí faça vamos dizer assim, a intenção dela seja resolvida realmente, deixando os pacientes imunes a esse vírus aí tão maléfico aí à saúde de todos, que a gente consiga voltar a viver normalmente, ou no mais perto do normal possível, se abraçando, podendo viajar, podendo trabalhar, podendo estar fazendo tudo o que a gente sempre fez com mais prazer. E valorizando tudo isso, hein? Agora que fez falta, olha quanta falta faz a gente poder muitas vezes sair e ir num lugar, ir numa praia e poder, vamos dizer, curtir uma piscina. Olha quanta coisa importante que a gente deixou de fazer, tá? Um abraço e até uma próxima.